Nesse vídeo eu vou te ensinar algo mágico que praticamente todo mundo que trabalha com projeto no Revit estava esperando. Um plugin com inteligência artificial que automaticamente converte seus desenhos 2D do AutoCAD ou até PDF para o modelo do Revit, inserindo paredes, pisos, portas e janelas com poucos cliques. Algo que você demoraria horas para fazer se tornam minutos com esse plugin sensacional, que junto com algumas rotinas do Dynamo podem te ajudar a reduzir praticamente 90% do seu trabalho atual. Opa, aqui é o Felipe do canal BIMcoder e o meu objetivo aqui é compartilhar dicas e tutoriais completos de Dynamo, Python e inteligência artificial para você conseguir ser mais produtivo no Revit. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar esse plugin que eu acabei de descobrir, mas já quis aqui trazer para vocês essa super novidade, que é um plugin que promete modelar o meu projeto vindo do CAD ou do PDF de forma automática, tá? Esse plugin basicamente ele vai modelar aqui as paredes pra gente. Ele vai colocar as portas, as janelas e também a questão de pisos, mas utilizando o plugin eu vi que tinha algumas coisas que estavam faltando que a gente vai acabar corrigindo isso com rotinas Dynamo. Isso tudo você vai aprender aqui nesse vídeo, então fica aí comigo. Só antes da gente seguir aqui, já aproveita e deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, porque isso vai te ajudar a receber mais esse tipo de conteúdo. Toda semana eu venho aqui e deixo uma dica valiosa, e se você deixar aqui o seu like, o YouTube vai entender que isso faz sentido para você, que você vê valor nesse tipo de conteúdo, e você vai ficar recebendo mais os meus conteúdos. Além, é claro, também de divulgar mais esse tipo de conteúdo para mais e mais pessoas também terem a oportunidade de aprender junto aqui comigo. Bom, o nome desse plugin aqui é WiseBeam for Autodesk Revit, tá? Eu vou deixar o linkzinho dele aqui para você baixar na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Mas basicamente aqui no site, né, a gente pode clicar aqui para testar, né? Ele tem um período de teste grátis. Quando a gente clica aqui em download, ele leva lá para nossa interface aqui, o site da Autodesk de plugins, tá? Aí você vai clicar nessa opção aqui de free, de teste grátis 30 dias, tá? Até ele tem um precinho aqui que não é tão barato assim, mas assim, visto o que ele faz, você vai ver que ele entrega muita coisa, até que é um valor ok, tá? Mas você pode testar aqui esse 30 dias, e aí se você gostar, você pode utilizar ele com outra conta, compartilhar com seus colegas aí para conseguir utilizar bastante esse plugin, tá bom? Eu tô aqui com o meu teste grátis de 30 dias, então é só você clicar aqui e seguir ali o passo a passo de instalação. Eu não vou fazer aqui porque já está instalado na minha máquina. Bom, aí aqui no Revit, a gente vai aqui em complementos, tá? É muito legal que ele não cria uma aba específica, então no meu caso aqui dá pra ver que eu tô com bastante plugin já, né? E aí se botasse mais um plugin ia ser mais uma aba que ele ia criar. Mas no caso aqui ele coloca aqui em complementos aqui do Revit, tá? Aí no caso aqui dos complementos, ele vai aparecer um painelzinho aqui, ó, só para as ferramentas que ele tem, tá? Então a gente tem aqui de modelagem de parede, tem uma série de configurações que eu vou te ensinar aqui no vídeo, tá? Como é que faz, fica tranquilo. Mas a gente tem aqui modelagem de parede, detecção de aberturas, que no caso são as portas e as janelas, detecção de pisos e detecção de ambientes, tá? Essa parte aqui de detecção de piso, ela não funciona tão bem, tá? Porque ele cria um piso único para o projeto inteiro. Pode ser que não seja tão interessante assim, tá? Aí eu vou te ensinar, inclusive eu vou disponibilizar aí para ti uma rotina Dynamo para a gente corrigir esse problema, tá bom? Então, começando aqui com a parte de detecção de paredes, ó, eu vou clicar aqui nesse plugin, nesse botão, e ele vai aparecer essa mensagem, ó, para eu clicar no DWG, tá? Você tem que ter já um DWG inserido aqui no seu projeto ou até um PDF. Só no caso do PDF, se você colocar um PDF, você vai precisar escalar corretamente esse PDF, tá? Mas na maioria das vezes ele vai funcionar com certeza muito melhor para o DWG, tá? Então, de preferência, se você tiver um DWG, usa o DWG para fazer esse processo aqui de modelagem, tá? Então a gente clica aqui em fechar, e aí selecionamos o DWG, e ele vai gerar aqui esse formulário para a gente preencher essas informações, tá? Bom, a gente vai começar definindo qual que vai ser o nível do topo dessas paredes. Então, a gente vai colocar ele atrelado, essas paredes atreladas a um nível,
ou a gente vai colocar ela com deslocamento, tá? Isso você que vai definir. Geralmente é o ideal, né? A gente colocar atrelado a um nível do topo, né? Aí a gente pode colocar, inclusive, um offset. Então, por exemplo, se você tiver a laje modelada em cima, você vai colocar ali um offset de, sei lá, 25 centímetros, algo assim, tá? Mas nesse caso aqui eu vou deixar como 0 mesmo, tá? Essa opção aqui, ó, I know the families of walls, é basicamente para você dizer se você sabe quais são as paredes que você vai modelar, tá? Então, isso você vai usar quando você tiver essas espessuras de paredes bem definidas e que elas estejam de acordo com o que você tem modelado. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você tem aqui paredes de 14 centímetros. Você tem que ter certeza que no seu modelo tem paredes de 14 centímetros, tá? Se não, aí você usa, se você quiser uma modelagem mais rápida, mais genérica, aí você usa essa no, que daí ele mesmo vai definir as paredes lá para ti, tá? Mas nesse meu caso aqui eu vou botar aqui sim, que eu conheço. E aí eu achei muito legal isso aqui, que ele lista as paredes, né, para você selecionar. E ele encontra, por exemplo, ele vai encontrar as espessuras aqui de paredes do DWG. E ele vai reportar aqui para mim quais que são as paredes que ele encontrou no meu modelo. Então, por exemplo, eu encontrei parede de 250 milímetros, no caso aqui 25 centímetros, é essa parede aqui, mas eu posso vir e mudar. Ah, não, parede de 25, eu vou querer usar a parede externa 25, beleza. Ah, parede de 2,20, de 22 centímetros, eu vou colocar outro tipo de parede, né? Então você vai ajustando aí, esse que é o legal, que ele é bem dinâmico, assim, a gente consegue ajustar como que a gente bem entender aqui que vai funcionar a nossa modelagem, tá bom? Mas beleza, né? Aí na parte de paredes é basicamente isso, tá? É só você clicar aqui em Layout, ele vai levar aí, cara, ele leva mais ou menos aí alguns segundos, tá? Geralmente uns 20, 30 segundos aí. Ele tem diz ele, né, que tem uma inteligência artificial embutida aqui dentro, que faz essa detecção dessas paredes, como que elas funcionam. E o que eu achei muito legal é que eu já encontrei rotina Dynamo que faz esse processo, já encontrei plugin, mas nenhum deles fazia a modelagem, por exemplo, aqui passando pelas esquadrias. Geralmente ele picava, ó, ele funcionou aqui, ó, ele dá aqui meio que um relatório, né? E ele meio que cortava as janelas, ó. Então ele fazia uma modelagem assim, ó. Tá? E aí na prática não ajuda tanto, né? Agora essa aqui não, ele já faz a modelagem completa, seguindo exatamente, passando pela esquadria, para depois a gente usar aquele recurso de colocar as esquadrias, tá? Você vai perceber que ele tem umas pequenas falhas assim, tá? Ele não é 100% perfeito, tanto que se eu for aqui no 3D você vai ficar um pouco mais claro isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, dá pra ver que tem duas paredes sobrepostas, mas cara, não é muito trabalhoso também você corrigir isso aqui, né? Você vai dar uma ajustada aí, um pente fino, e aí você vai dando os trims e vai passando aí, dando aquela conferência, né? Obviamente é um resultado gerado pelo computador, pela IA, que a gente precisa, como humano, né, fazer aquela verificação do projeto para ver se está tudo ok, né? E vai ter alguns casos que essas paredes também vão ficar um pouco tortas, tá? Nesse projeto aqui, até que não ficou tanto assim, é um projeto aqui de uma casa geminada, né? Mas pode ser que no seu projeto fique um pouquinho torto. Ó, aqui já dá pra ver que tá bastante torto, tá? E aí, aí fica um pouco ruim, porque daí eu vou ter que conferir todas as paredes. Se você fosse fazer isso na mão, sim, tá? Você iria ter que passar por todas as paredes e aí talvez até não fique tão viável assim, tá? Mas, pra te ajudar nessa, eu fiz uma rotina do Dynamo que vai validar e vai mostrar para mim quais paredes que estão com uma inclinação, que estão meio tortas, tá? Então, a gente vai aqui em gerenciar e vamos aqui no reprodutor do Dynamo, tá? Essa rotina, eu vou deixar aqui o link para você baixar na descrição do vídeo, tá? Para você ter acesso a essa rotina. Mas basicamente aqui você vai vir aqui nessa pastinha aqui, ó. E você vai colocar onde que essa sua rotina está salva, tá? Você vai colocar aqui em mais, você vai salvar essa rotina em uma pasta e vai colocar aqui, tá? Nesse meu caso aqui, é uma rotina para detectar paredes inclinadas, tá? Então, basicamente a gente vai clicar aqui, ó, nesse botão aqui de play, ó. E o que ele vai fazer? Ele vai identificar as paredes que estão
inclinadas, ó. Então dá pra ver que tem bastante parede aqui que tá com essa situação, né? E aí você tem que ir lá e você tem que ajustar uma a uma, tá? Então eu vou aqui, vou ajustar. E aí eu simplesmente eu coloco assim, ó. Passo o mouse aqui, tá? Pra ajustar. Tem como você criar uma automação também para ajustar essa parede automaticamente, tá? Mas nesse caso aqui é algo um pouco mais complexo que daí você vai ter acesso lá no meu curso pago, tá? Se você tiver interesse, depois no final do vídeo eu dou uma comentada mais como que ele funciona. Mas aí nesse caso, nessa rotina aqui já vai te ajudar, né? Porque já vai te mostrar onde estão as paredes que estão inclinadas, né? Então beleza, eu vou ajustando aqui, ajusta aqui, ajusta aqui. E aí, conforme você vai ajustando, se você quiser ver de novo, é só você rodar, ó. Que ele vai verificar de novo quais que são inclinadas, ó. Já dá pra ver que a gente ajustou bastante. Mas é um trabalho de vir aqui e selecionar, né? Até eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando que... Ah, mas esse processo aí, será que não vale mais modelar na mão? Eu acredito que não, né? Porque, bom, você fazer isso aqui modelado na mão... vai demorar muito mais, né? E principalmente se você quer algo mais rápido, mais conceitual, isso aqui ajuda muito, né? Uma velocidade aí bem grande de projeto, né? Então vou ajustando aqui e tal. E aí você vai ver que tem algumas que ficam e aí a gente pode ir corrigindo conforme vai passando o projeto, né? Então ficou essas paredes aqui, mas tá tudo certo, tá? Bom, aí depois de eu ajustar aqui as minhas paredes... a gente vai aqui para a parte de modelagem de portas e janelas, tá? Não é um pré-requisito você ajustar as paredes para modelar essas portas e janelas, tá? Mas acredito que facilita aqui depois a sua verificação, a sua correção, tá? Então a gente vai aqui e clica nesse botão aqui do Detect Opening, tá? E aí, novamente, ele vai pedir para a gente selecionar o DWG, a gente vai lá e seleciona, fechou. E aqui ele vai perguntar para ti qual que é o tipo padrão que você usa para janela, tá? Então, por exemplo, vou usar esse persiano aqui. Qual que é a altura padrão, tá? Então, nesse caso, como ele tá lendo só o 2D, ele não sabe qual que é a altura desse seu projeto, né? Então, isso é uma questão que você tem que definir aqui, tá? Na parte de detecção de portas, você vai colocar também o seu tipo de porta padrão, tá? E aí, conforme ele vai vendo as larguras, ele vai criando novos tipos, mas ele sempre usa esse seu padrão aqui, tá? E aí eu vou botar aqui uma altura da porta aqui, vou deixar essa altura da porta de 2,10, tá? Beleza, aí simplesmente assim, eu clico aqui em reproduzir, né? E aí ele vai fazer o mesmo processo, ele faz aquela análise, lê ali o nosso DWG, para daí modelar esses elementos aqui pra gente. Bom, aí depois de deu um minuto aí de processamento, ele fez essa modelagem aqui pra mim, das portas. Das janelas não ficou tão bem assim, porque ele meio que pegou a minha família ninhada, tá? Talvez tenha que ver uma forma aqui de criar uma janela que ele aceite, tá? Acho bem ok, assim. Só tem que configurar aqui o meu template. Da parte das portas, a gente só tem que fazer aquela verificação do sentido, tá? Então, por exemplo, aqui, dou 2 cliques aqui, mas é algo bem tranquilo, né? Talvez dá até para fazer em lote, né? Ele seguiu aqui um padrão. Ó, então ele já vai ajeitando aqui para mim essas portas. Então vou clicando e vou dando espaço e ele vai colocando a porta onde ela deveria estar, né? E aí pode ver que em pouquinho tempo a gente já fez a modelagem das paredes e eu acho muito legal que ele pega a espessura correta da parede, tá? Isso aqui, para um projeto assim que você quer fazer uma modelagem mais rápida, mais conceitual, isso aqui é sensacional, tá? Para você não ter que ficar fazendo aquilo tudo na mão. Se você quiser evoluir um pouco depois no projeto, aí você tem que ter um pouco mais de cuidado, né, para selecionar essas paredes e tudo mais. Mas saiu assim uma modelagem bem bacana, tá? Na parte de pisos aqui, é o que eu falei para ti, tá? Ele vai modelar o piso, só que ele vai modelar esse piso no projeto inteiro, tá? Ele não vai fazer uma modelagem ali por ambiente, tá? Aí nesse caso, eu vou usar aqui uma rotina Dynamo que eu tenho, que inclusive eu vou disponibilizar ela para ti junto com a outra lá, que eu fiz para detectar as paredes inclinadas, tá? Então eu vou pesquisar aqui por piso, modelagem de pisos. E aí aqui basicamente eu seleciono os meus ambientes. Nesse caso faltou a gente colocar os ambientes, então vamos usar essa ferramenta dele aqui, ó, do Detect Rooms. Basicamente faz o que o Revit já faria, né? Não tem muito ganho aqui. Selecionamos os ambientes, então vou selecionar os meus ambientes. Coloco o tipo do piso que eu quero.
coloco o nível que eu quero modelar esses meus pisos e clico aqui em executar, tá? Feito isso, ele vai fazer a modelagem dos meus pisos e nesse caso é legal que ele faz a modelagem aqui por ambiente, tá? Você pode usar essa rotina para fazer a lógica que você quiser. Então, por exemplo, o bacana aqui desse tipo de rotina, né? Deixa eu botar aqui para editar. É que a gente consegue adaptar, por exemplo, colocar um parâmetro no ambiente dizendo qual piso que vai ser modelado. E aí você preenche essa informação utilizando uma tabela, tá? É uma série aí de possibilidades que você tem quando você usa esse tipo de automação aqui do Dynamo, tá? E olha que simples que é, né? Essa rotina aqui é muito simples, tá? Para você ver como o Dynamo ele é um recurso interessante para você que não sabe programar, criar esse tipo de automação, né? Então aqui eu seleciono meus ambientes, obtenho aqui a linha de contorno dos ambientes e aí aqui eu modelo esses meus pisos utilizando um tipo de piso e utilizando nível. Pô, essa rotina aqui super simples, né? Tem uma rotina dessa também que ela faz a modelagem dos forros, tá? Então eu vou aqui no meu reprodutor do Dynamo novamente. Fica tranquilo que você vai receber essa rotina também, tá? Então eu pesquiso aqui por forro, modelagem forros, tá? E aí basicamente ela tem o mesmo funcionamento da de pisos. Eu vou aqui, seleciono meus ambientes, vou lá, seleciono, ok. Seleciono o tipo do forro, então forro de gesso. E o nível que esse forro vai ser modelado. Clico em executar e ele vai fazer a modelagem automática, né, desses meus forros. Olha só que incrível. Fiz aqui a modelagem dos forros e fiz aqui a modelagem dos pisos. Cara, esse plugin com essas rotinas aqui, sério, é surreal. Você faz o seu projeto muito mais rápido, tá? Deixa eu mostrar outra aqui para vocês. Eu tenho uma aqui de cotas de paredes. Tá? Essa aqui é exclusiva para os alunos lá do curso. Inclusive eu ensino a criar essa rotina para você adaptar da forma que você faz para cotar as suas paredes, tá? Eu clico aqui em selecionar as minhas paredes, dou um concluir, faço algumas configurações aqui de offset, clico em executar e aí basta eu selecionar uma face da parede que ele vai gerar essas minhas cotas em segundos, tá? Então, pô, sensacional esse tipo de automação aqui. Só faltou colocar a janela, mas ele colocaria também a cota aqui das janelas, tá? E eu tenho uma série de rotinas, por exemplo, essa aqui para criar vistas 2D por ambiente, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou selecionar os meus ambientes, selecionei, clico em concluir, coloco o offset que eu quero da caixa de separação do ambiente, clico em executar e ele automaticamente vai gerar todas as vistas 2D e todas as vistas 3D desses ambientes que eu selecionei. Gente, parece mágica, mas isso aqui é pura programação visual, tá? Nesse caso aqui ele colocou esses nomes genéricos, mas é porque eu não nomeei os meus ambientes, tá? Mas geralmente ele puxa o nome dos ambientes, tá? Então, ó, ele criou para mim aqui todas as vistas 3D de todos os ambientes. Olha só que incrível. Planta de piso também. Então eu tenho aqui todas as plantas de piso já com a crop aplicada. Então ele pega aqui a geometria do ambiente e já cria todas as vistas para mim. E aí eu posso criar uma rotina para gerar os meus cortes automáticos, né? Então nesse caso aqui dos cortes, posso criar cortes automáticos, posso criar elevações automáticas, posso criar prancha. Principalmente se você tem um tipo de projeto que ele é padronizado, essa solução do Dynamo vai ser incrível para você usar, tá? O plugin, ele é incrível, ele é surreal, mas no dia a dia, né, para atender 100% a sua demanda, os seus processos, o ideal é você desenvolver a sua própria ferramenta. E nesse caso aqui você viu que não é um bicho de 7 cabeças, você faz isso com uma programação 100% visual, tá? Totalmente acessível para você que trabalha com projetos. Bom, então como você viu, não dá mais para negar, né? Cada vez mais o mercado tá trazendo esse tipo de solução com inteligência artificial ou com automações do Dynamo, com plugins, para a gente agilizar cada vez mais os nossos projetos do Revit, tá? Então você tem que sim correr atrás desse tipo de solução. Cada vez mais os profissionais, os projetistas vão precisar saber, pelo menos automatizar e até programar, tá? Saber criar suas próprias ferramentas para agilizar o nosso processo de projeto, né? Que antes a gente fazia tudo na mão e agora tá cada vez mais rápido, é o que o mercado precisa.
a gente precisa de mais agilidade para reduzir os custos e para cada vez mais a gente conseguir entregar mais e mais projetos, mais detalhamentos para a gente utilizar lá na nossa obra. Para você aprender a criar suas próprias soluções de automações, aprender tudo sobre Dynamo do mais absoluto zero e inclusive sobre inteligência artificial, não tem melhor lugar do que o curso Método AutoRevit. Lá você aprende isso do zero e ainda tem um suporte diretamente comigo 2 vezes por mês, o que vai te fazer aprender muito, muito mais rápido. Espero que você tenha gostado e que você aproveite bastante essas ferramentas que eu te mostrei e te vejo lá no meu curso ou te vejo no próximo vídeo. Até mais!